Opa, tudo bem? Thiago aqui. Nesse vídeo vamos estar estudando aí a API, né? Na verdade, o Widget Bottom Navigation View, certo? Que é um widget que aparentemente parece que ele veio substituir o Navigation, né? O Draw Navigation, o menu gaveta, mas na verdade não, eles sim podem trabalhar em conjunto. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever, né, na lista de e-mail para receber o conteúdo em primeira mão, correto? E também eu quero dar um informe. Tem gente que está entrando em contato comigo ainda perguntando sobre o projeto completo. Já tem um tempo já aqui no blog e no canal que quando eu libero um conteúdo, o projeto completo também é liberado. Só que no vídeo, o meu foco é só a API estudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a versão em texto, né, ela é completa. Se você vir aqui nos tópicos, eu estou com o seguinte comportamento agora. Primeiro eu falo da API, somente da API, né, de uma forma mais geral, para aqueles que querem só conhecer a API. Depois, obviamente, eu faço a aplicação num projeto real. Por quê? Eu acho que assim fica mais fácil o entendimento, né? E pelo feedback que eu tenho de alguns que acompanham também a versão em texto, é melhor. E aí eu coloco a versão, né, o aplicativo construído do zero. Por exemplo, esse aplicativo aqui que a gente vai estar trabalhando, ele é construído realmente do zero, eu coloco até os arquivos Gradle aqui, ok? E aí depois a gente vem a atualização do aplicativo, colocando uma API em estudo, ou então as APIs quando é mais de uma API no artigo, correto? E aí depois tem ainda os slides e o vídeo que eu libero depois do vídeo, né? Eu tendo a liberar depois do vídeo, e obviamente a conclusão e todas as fontes utilizadas. Correto? Então, se você está na versão em vídeo e você quer o aplicativo completo para continuar, você pode continuar em algum projeto seu, não tem problema, não precisa de pedir autorização. Se mencionar os créditos, né, vai ser importante, obviamente. É só você vir aqui na versão em texto, e aí você tem, obviamente, lá no vídeo, para aqueles que estão fora do blog, né, vendo esse vídeo, vai ter o vídeo aqui e vai ter embaixo dele o GitHub, né, o link do GitHub do projeto completo. Aí você pode ir lá e baixar o projeto. Correto? Então, sim, já tem um bom tempo, acho que mais de um ano, que o aplicativo, né, todo o projeto é construído por completo na versão em texto. No vídeo, só API e estudo. Ok? Então vamos lá, Bottom Navigation View, né, foi liberado em 2016, mas no material design, né, na documentação do material design ele já existia, correto? E o que é esperado? Algumas coisas básicas que temos que saber. Apesar de algumas APIs de terceiros, né, ter uma customização maior, é esperado que nós trabalhemos aí com exatas três cores, que é a cor de background do Bottom Navigation, a cor, né, de item selecionado, que pega aí no caso o ícone e o rótulo, e a cor de itens não selecionados. Né? Então, eu estou falando isso porque isso é uma coisa que você frequentemente vai encontrar com APIs de terceiro que mudam, né? Eles mudam eles saem dessa regra de negócio e fazem coisas do tipo, vamos ver aqui, especificações de design. Aqui, ó. Isso daqui não é, no caso, recomendado. Sempre é não recomendado, né? Principalmente porque quando eu falei do conteúdo material design aqui no blog, eu falei que, né, a gente pode sim mudar algumas coisas, não precisa de ir à risca no que fala a documentação do material design. Mas isso daqui não é esperado. Aí você vê aí as três cores, no caso. Uh, Outra coisa que aparentemente parece que é obrigatório, mas não é, é esse comportamento de scroll, né, do Bottom Navigation, que infelizmente a API nativa não tem uma maneira trivial, né, até o momento da construção desse artigo aqui, a API nativa não tinha, né, uma interface que a gente pudesse colocar esse comportamento aqui de maneira trivial, que é quando tem um scroll, esconder, e aí quando o scroll para baixo apresenta o Bottom Navigation novamente. Eu até encontrei uns códigos na comunidade que funcionavam, mas eles tinham umas limitações que faziam com que nós tivéssemos de codificar bastante coisa, né, no caso do Kotlin ou no Java API, né, na codificação mesmo, na programação, para poder responder a alguns casos que o código que o camarada enfim, forneceu lá na comunidade não respondia. E aí, obviamente, o principal problema que eu encontrei foi um código só que eu vi, né, que era o mais aceito. O principal problema é que ele estava utilizando alguns métodos depreciados e ele não tinha ainda uma contra-resposta, né, para dois métodos muito importantes que estavam depreciados. Então, como é opcional, né, a minha recomendação é: Vinícius, eu preciso disso aqui no meu aplicativo. Vai para uma API de terceiro. Porque as APIs de terceiros que tem aquelas customizações que quebram as regras de negócio, elas todas são opcionais. Você não precisa de seguir com elas. Correto? E aqui, deixa eu voltar aqui em cima, eu coloquei uma dica de API muito boa que o proprietário da API, tem que é outras APIs, ele mesmo faz um artigo completo sobre ela lá no Medium, né? E enfim, ela é muito bem aceita, mais de 2.000 estrelas, a gente sabe que isso é muito bom para API Android, correto? E obviamente eu coloco aqui uma série de outras APIs do Android Arsenal, se você quiser ir lá verificar uma por uma, certo? E aí, limitações, como eu já falei, você não pode ir, a gente não tem de maneira trivial colocar
como colocar o scroll. Uma outra coisa é não trabalhar o Bottom Navigation junto ao Tab Layout, ou então a Tabs, isso confunde o usuário e é recomendado também na documentação do Bottom Navigation, correto? E a animação, uma coisa que é chamar a atenção, porque o View Page, né, para quem trabalha com Tabs, pode imaginar que o View Page é também recomendado para trabalhar junto com o Bottom Navigation. Na verdade não é, tanto que não tem nenhuma fácil interface de vínculo do View Page com o Bottom Navigation, como tem no Tab Layout. Principalmente porque o View Page permite aquela navegação de sweep, né, aquele gesto de um lado para o outro, que não é permitido com o Bottom Navigation. No Bottom Navigation, se você for colocar animação, é opcional. Se você for colocar da mudança de um fragmento para outro, tem que ser uma animação de fade, igual está acontecendo aqui, ó, ok? Não pode ser de sweep. E uma outra coisa, se o cara der o sweep aqui, ele não pode conseguir mudar de conteúdo e não pode conseguir mudar aqui o bottom action. Esses itens aqui também são conhecidos como bottom actions, ok? O back button, aqui não está aparecendo. Deixa eu voltar aqui porque tem uma parte que tem um back button. O back button é aquela setinha lá em cima, ou então a parte de baixo aqui, ó. Esse aqui também é um back button. O outro back button vai aparecer aqui, esse camarada aqui. Se você de alguma forma trabalhar com o back button, quando você está com os itens, né, com o bottom navigation em tela, ele não pode acionar a navegação, né, segundo a documentação, ele não pode acionar a navegação dos bottom actions, né, então você não empilha isso daqui, ó, essa mudança de conteúdo não tem empilhamento de fragmento, ok? Se o cara tá com o bottom navigation ali aberto e tá aqui nas telas de alto nível, né, que são as primeiras telas do aplicativo, e ele apertou o back button, ele tem que sair do aplicativo, correto? E aí uma outra coisa que eu vou mostrar aqui também é que a navegação hierárquica, né, quando você clica num item, por exemplo, ela não deve tirar, não é recomendado que ela tire o Bottom Navigation. Então, se você trabalha com o menu gaveta e clica no item de lista e você abre uma outra atividade que é um comportamento comum, com o Bottom Navigation você vai estar abrindo aí, no caso, um outro fragmento, né? Pode permanecer com uma outra atividade, mas aí você vai ter muito mais código, né, para ter que colocar o Bottom Navigation de novo na outra atividade de detalhes, certo? Mas essa é uma regra de negócio, né, que a princípio é opcional, você não precisa ir à risca colocando o Bottom Navigation. Principalmente porque quando a tela só tem uma tarefa, você não tem necessidade de ter o Bottom Navigation. E, na verdade, você nem pode ter o Bottom Navigation quando é uma tarefa só, né, e você tem aqui, ó, que é colocar essa tela de uma tarefa só vinculada a algum Bottom Action. Você pode colocar quando é um acesso hierárquico, quando parte de uma tela que não era de uma tarefa só. Ok? Pode ter ficado um pouco confuso, mas na hora que a gente começar a codificar, vai ficar mais claro como trabalhar com o Bottom Navigation. Então isso aí, vamos partir para a codificação. Aqui o que temos, né, é o nosso aplicativo aí com o uso do menu gaveta, correto? Tá tudo tranquilo, show de bola, funcionando. Eu vim aqui no Manchester United. Eu estou utilizando o mesmo texto para todo mundo aqui, e aqui eu só mudo a imagem, né, a imagem de foreground, de primeiro plano, de background continua a mesma, e o nome, né, eu também mudo. Porque senão o código de exemplo vai ficar muito grande, né, eu preferi fazer assim. Voltando aqui, qual o problema do menu gaveta? Não tem problema, ele está funcionando, ele pode, enfim, a gente pode continuar com ele, não tem problema, só, na verdade, tem um problema sim, perdão. Olha o espaço que fica, né, nós temos um aplicativo aí que a gente mostra os confrontos, né, a partir das oitavas de finais dos principais torneios continentais, que é Champions League, AFC e Libertadores, correto? E aí não precisamos de cabeçalho aqui, porque não é um aplicativo que tem login, e também não há muitos itens, olha só, esse espaço não ficou legal. E aí, partindo que o Bottom Navigation pode ser utilizado a partir de 3 itens até 5 itens, né, essa é a recomendação de uso do Bottom Navigation, nós temos 3 itens aqui, né, e conseguimos aí fazer uma coisa legal com o Bottom Navigation, substituindo o menu gaveta. Lembrando que o Bottom Navigation, na verdade, ele não veio para tomar o lugar do menu gaveta. Ambos podem ser utilizados em conjunto. O Bottom Navigation não deve ser utilizado junto com tabs. Aliás, Bottom Sheet, Snake Bar e Float Action Button também podem ser utilizados junto com o Bottom Navigation, não há problemas. Eu, particularmente, não vejo sentido em utilizar Bottom Navigation e menu gaveta. Mas na documentação não tem nenhuma restrição quanto a isso. Aliás, em um ponto, lá do, se não me engano, da Material Design, na documentação do Material Design, eles até mencionam que ambos podem, em um dos exemplos, que ambos estão sendo utilizados, ok? E uma outra coisa é que o Bottom Navigation ele foi feito para dispositivos mobile. Então, se você está trabalhando com um material design aí do seu aplicativo web, você utiliza menu gaveta, correto? Então, isso aí, isso é o que temos, e o que queremos está aqui. Vamos em protótipo estático da nova versão de projeto. Aqui só as telas que nós vamos estar modificando, ok? E aí você já vê o Bottom Navigation. Bottom Navigation aqui já não tem mais o hambúrguer, né, o ícone hambúrguer do menu gaveta, correto?
E aqui a navegação, né, a navegação hierárquica aqui, você vai ver que a gente vai continuar com o Bottom Navigation, ok? E aí vamos utilizar essa primary color como cor de background, enfim, vamos fazer algumas modificações que não são padrões da API nativa. Vamos estar trabalhando com a API nativa, correto? E lembrando que os protótipos foram construídos no Marvel App. Vou voltar aqui, voltar não, né? Vou abrir aqui. Aqui é a configuração do Gradle Project Level, que a gente não muda nada. Eu vou seguir com o código do Kotlin. Você pode seguir em Java, não tem problemas, né? Não tem problema algum, você pode ir lá depois pegar o código Kotlin, colocar no seu Android Studio e ver a versão dele em Java, se você tiver alguma dificuldade. Gradle Project Level, nenhum problema, nenhuma alteração, perdão. E aqui o App Level, o que a gente adicionou, né, além de outras APIs que vão estar sendo utilizadas que não influenciam no uso do Bottom Navigation, para você trabalhar com Bottom Navigation, você precisa da Android Support Design Library, né? Eu estou com a mais atual até a construção desse artigo, que é a 26.1.0. Você sempre utiliza a versão mais atual, correto? Enfim, aqui não vai ter mais nenhuma outra modificação, foi só essa daqui, mas ela também já é necessária, essa API, para outros componentes que nós estamos utilizando dentro do projeto, correto? Então, vou fechar aqui. Android Manifest não passou por nenhuma alteração, na verdade só adicionei aqui a atividade de detalhes, que nós vamos modificar e passar a utilizar fragmentos, né, somente fragmentos. Vou fechar aqui. E então a nossa atividade principal, né, que tem toda a codificação aí de vínculo com o Navigation View, né, com o nosso menu gaveta e o Draw Layout também. Temos alguns códigos extras para poder, por exemplo, manter aí, a mudança do título, né, da tela, a mudança do fragmento. Não estamos utilizando o ViewPage. O ViewPage não deve ser utilizado porque ele permite, né, aquele movimento, aquela animação de sweep. O sweep não deve, se você colocar animação no Bottom Navigation, tem que ser animação de fade, não pode ser animação de sweep, ok? Então não tem sentido trabalhar com o ViewPage, até porque a codificação vai ser maior, e para você bloquear o movimento de sweep do ViewPage, você vai ter que sobrescrever o ViewPage e sobrescrever alguns outros métodos, na verdade criar uma subclasse de ViewPage e sobrescrever uma série de métodos que você vai ter que modificar o algoritmo deles. Uma coisa que não tem necessidade quando nós podemos simplesmente utilizar, por exemplo, esse algoritmo aqui de troca de fragmento, que ainda não tem animação. Vamos colocar uma animação aqui nativa, ok? Enfim, vai ser bem simples. Essa é a minha activity. Como é que está o nosso projeto? Adaptador, classe adaptador que permite a construção aqui dos itens do recycle. E aí temos atividade de detalhes, a main activity, correto? E aí temos aqui a base de dados, que é uma classe mock, né, dados simulados, tem os dados necessários para estar apresentando o conteúdo. Domínio, jogo e time, são classes pequenas. Time está com a implementação do parcelebo para a gente poder enviar dentro de uma intent um objeto time, certo? E aí os fragmentos, temos um fragmento abstrato que serve principalmente para evitar repetição de código, que deveria, né, código deveria estar em todos esses outros 3 fragmentos aqui, que são todos bem simples. Então, vamos partir para a codificação. Vou fechar aqui. Esses aqui também vou ficar já com o Main Activity aberto. Nosso primeiro passo para colocar o Bottom Navigation é atualizar o nosso layout principal, que é o Activity Main, que está trabalhando com o Draw Layout. Eu já vou vir aqui, vou colocar... Opa, não é Bottom Navigation, vou colocar Relative Layout, porque diferente do Drawer, o Bottom Navigation não trabalha como um invólucro, né, como um wrapper. Ele é assim, ó, como o Navigation View, né, sem tag de fechamento. E aí, obviamente, Relative Layout, o que eu não preciso aqui mais? Esse Open Drawer, perdão. O fit permanece, aqui está ok, deixa dessa forma. Eu poderia mudar o ID também, até tirar, porque eu não vou estar utilizando esse camarada. Vou remover. E aí, a modificação agora é nesse camarada aqui. Vou colocar Bottom Navigation View, ok? E aí temos o item, eu vou colocar como ID Bottom Nav View. O if vai continuar como wrap content, e aí como a API tem por padrão 56dp, né, perdão, 56dp de altura, vai ser isso. Eu vou colocar aqui, na verdade, vou modificar, vou colocar match parent aqui para ele pegar toda a extensão da tela, no caso a largura, e na altura eu vou colocar wrap content, que ele já vai colocar o 56dp. Pode tirar esse gravity, não tem necessidade. Background color, vamos colocar um background sim, mas tem outros itens que podemos modificar. Aqui pode tirar esse camarada também, Fit System Windows, né, não tem necessidade com o Bottom Navigation, que vai precisar de ocupar somente, né, o 56dp do bottom da tela, ok?
E aí o menu, né? Vamos dar uma olhada no menu. Depois a gente volta aqui para fazer mais alterações. Esse é o menu que nós temos, que era utilizado junto com o menu gaveta, né? Junto com o Draw Layout e o Navigation View. Qual o problema dele com o Bottom Navigation? O Bottom Navigation para os rótulos, né? Vamos voltar aqui na tela. Para os rótulos, eles têm que ser pequenos, não pode ter aqueles 3 pontinhos, né? Indicando que ele é maior, e eles não podem ter mais de uma linha, é uma linha só, certo? A gente não vai conseguir isso com esses rótulos imensos, então vamos modificar os rótulos, vamos deixar só o suficiente para entender qual é o torneio, né? E aí, obviamente que dependendo da sua aplicação, você não precisa de ter o rótulo ele é opcional. O que não é opcional é o ícone, ok? Mas eu coloco o rótulo, né? Eu acredito também que vai ajudar na identificação, principalmente no caso do nosso aplicativo que é de torneio, o AFC, que é o Torneio Continental Asiático, ele não é muito conhecido, né? E aí vou deixar só AFC aqui. Aqui está tudo ok, não tem problemas, assim já é o suficiente para atender o que a gente precisa. Voltando aqui, podemos sim continuar com o item background, né? Só que o recomendado aqui, não o recomendado, né, que é o esperado, é que você utilize uma cor só, né? Mas o item background, ele é útil para quando você quer modificar a cor de background do item selecionado para com os itens não selecionados. Algo que você não deve fazer no Bottom Navigation, ok? Então, ou você coloca uma cor, né, direta aqui, como acontece aqui no background, ok? Ou você não utiliza o item background, você utiliza só o background. Então não faz sentido utilizar o item background, que a gente poderia colocar um drawable, que ia trabalhar aí no caso item ativo e item não ativo, e eu vou ficar só com o background, ok? Uma curiosidade, se você for trabalhar um drawable do background ou do item background, eu vou vir aqui no res drawable e você vai ver que eu tenho aqui nav item background e nav item. Esse nav item, ele é para modificar a cor, né, dos itens, no caso do menu gaveta, quando eles estão selecionados ou não. Aí tem o status para quando selecionado, né, o estilo para quando está selecionado e o estilo para quando não selecionado. A ordem do selector é assim: o mais específico sempre vem acima dos menos específicos, né, dos mais gerais, correto? Se você fizer esse mesmo camarada aqui ser utilizado dentro de um item background, como estava aqui antes, ou então dentro de um background, você vai ter problemas, porque quando é background você não pode utilizar color. Você vai ver que se eu vim aqui no nav item background color, ele utiliza drawable. É esse que você utiliza, ok? Tanto para o navigation, para o menu gaveta, como também para o bottom navigation. Agora, para itens e rótulos, você utiliza color, ok? Então, vou vir aqui e fechar. Eu posso modificar esse nav item color, né? Colocar outro nome. Eu vou botar bottom item color. Vou modificar. Quer dizer que eu posso até remover. É isso que eu vou fazer. Não preciso mais dele. E aqui eu vou dar um Shift F6. Vou colocar bottom nav item. Vou botar bottom item color. Não preciso do nav não. Ok? E aí eu vou fazer as modificações que eu quero. Primeiro, aqui eu não quero essa cor Color Navigation, eu quero no meu Primary Color Primary, certo? Que é, vamos voltar aqui, essa cor aqui, ó, mesma cor, que está no nosso Values Colors, todas as cores estão aqui. Voltando aqui, eu vou querer, quando o item tiver selecionado branco, e aí quando ele não tiver selecionado eu quero branco, mas eu vou trabalhar a opacidade, né? Que fica com o canal alfa funcionando. Então ele não fica 100% branco, ele fica como se fosse um cinza no nosso caso. Ele perde a força da cor, né, quando você trabalha a opacidade. Então vou voltar aqui no nosso Bottom Item Color, vou colocar como cor selecionado o branco, 100% branco, que vou utilizar o do Android, ok? Color White. E aí, State Check Edge True, perfeito, que é a versão mais específica fica acima, e aí sim o branco com opacidade, que eu vou colocar uma opacidade, você trabalha aqui, ó, os dois primeiros hexadecimais, e para ser branco, FF, 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 certo? Se você quiser mais claro, né, com a opacidade maior, a transparência maior, você coloca um número menor, né? Se você quiser mais opaco, você coloca um número maior, que você tem até o F para você ir, né, quando você está trabalhando com hexadecimal. Feito isso, vamos voltar aqui. O que mais temos que fazer? Já temos o ID,
temos o if, height, temos o background, temos item, a cor de item, a cor de texto, né? Vamos trabalhar o status, né? Por isso que a gente está utilizando o drawable. Poderíamos sim colocar uma cor direta, mas aí você nunca ia ter diferença entre um item selecionado e outro, enfim, não selecionado. Agora temos que colocar o posicionamento em relação ao relativo layout. Deixa eu tirar esse camarada aqui. Eu vou colocar aqui, ó, parent left to. Vou colocar o start também. E aí, opa, é start com um T minúsculo. O bottom, para ele ficar alinhado. Parent bottom. Também true. E esse camarada aqui, parent top, ok? True. E above, acima do nosso bottom navigation, nav view, ok? Então, para o nosso layout principal, tudo certo. Vamos partir para as modificações agora dos outros layouts. Tem um complaint aqui. Aqui está errado, é start. E aí podemos partir para os outros layouts e também a codificação na main activity, que vai mudar bastante coisa. Então vamos a isso. Uma correção aqui é wrap content agora, ok? E aí podemos ir ao bottom, ao app bar main. Aqui não muda nada, continua tudo como está. Vamos lá, main activity, aqui muda bastante coisa, não é mais o navigation view aqui. On navigation item selected listening, agora é o bottom navigation, ok? E aí, on item selected listening, eu vou colocar as duas implementações, as duas interfaces, para explicar o porquê da outra. Bottom navigation view, on item selected listener, temos que implementar os métodos, implementá-los. Na verdade, só um, porque o outro já estava implementado junto ao Navigation View, né? Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Logo abaixo da implementação do OnNavigation Item Selected. O reSelected é o seguinte. Vou colocar só um comentário aqui. Comentário não. É isso mesmo. Vou colocar um log. Certo? E aqui eu vou colocar o nome do método. O que acontece é o seguinte, o reSelected tem uma regra de negócio do Bottom Navigation que diz que se o usuário acionar um item já acionado, deve ter o refresh na tela. É isso que deve acontecer, ou seja, nós não trabalhamos com o nosso sweep refresh layout. O refresh é por meio do Bottom Navigation, ok? Mas também não há nenhuma restrição pedindo para tirar, não utilizar o sweeping refresh layout. Se você quiser utilizar ambos, não tem problema. Aqui nós não vamos utilizar o Navigation Selected porque o nosso conteúdo é local, né? Está na nossa base local, não tem por que dar esse refresh aqui, ok? E aí temos o Init Draw Navigation. Como nós estamos trabalhando com o Kotlin Android Anko, né, nós podemos utilizar a sintaxe, né, de acesso a um componente visual direto pelo ID dele. Então não vai ter mais esse init, vai ter simplesmente, vamos colocar aqui, bottom nav view, set on navigation item selected listener. Vou colocar só o this, porque eu já tenho a interface implementada dentro da minha activity, que é exatamente a do on navigation item selected. Só uma ressalva aqui, deixa eu tirar esse init que não tem mais necessidade dele. Só uma ressalva é que se nós estivéssemos trabalhando com o menu gaveta também, como eu falei, não tem restrição, e tivéssemos de utilizar aqui o Navigation View ou Navigation Item Selected Listener, nós teríamos esse e o Navigation e esse método respondendo as duas interfaces, tá? Não precisava de ter duas versões do método, não tem problema quanto a isso. Essa parte também não tem mais necessidade. Tiramos. Aqui, a princípio, fica dessa forma. O Navigation Item Selected eu vou deixar aqui dessa forma também. Vou colocar aqui a animação, que vem depois do Begin Transaction, ok? Vou colocar aqui Set Custom Animations, né? E aí eu vou colocar a animação nativa, Android, R, Anime, Fade In, né, para entrada e Fade Out para saída. Ok? Eu tenho um conteúdo aí no blog, se você vir aqui e colocar Object Animator, aliás, esse conteúdo está indicado aqui também, né, nesse artigo, você vai ter um conteúdo, né, que eu explico como trabalhar, como construir o seu próprio set de animação. É bem mais completo, eu coloco duração e tudo mais, enfim.
Aqui eu fui no básico, né, principalmente porque a animação é opcional. Se tiver, tem que ser com fade. Né? Então você vai ter aí no artigo, né, o link do Object Animator se você quiser ir além, né, na animação da transição de fragmentos de primeiro plano, né, de primeiro nível, né, de nível mais alto do seu aplicativo, que são os fragmentos de cada button action. Feito isso, aqui está, não precisamos mais do on-back pressed, podemos remover, certo? E aí, aparentemente, aqui está tudo ok com o button navigation. Nos fragmentos, também não precisamos de fazer nada. Vamos voltar aqui no artigo. Atualizando o layout principal, já fizemos essa parte, ok? Atualizando a atividade principal também acabamos de fazer, que foi a atualização, né, colocando os códigos do button navigation, ok? Incluindo a animação, enfim. E aí depois temos um fragmento de detalhes de time. Não mais podemos, né, não mais vamos continuar com o uso da atividade de detalhes. Eu particularmente não vejo problema em continuar. Se eu fosse construir um aplicativo, eu não ia querer que o button navigation, dependendo da tela de detalhes, mesmo se fosse uma navegação hierárquica, como diz a documentação do button navigation, eu tiraria ele, eu abriria uma outra atividade. Mas aqui vamos fazer dessa forma, colocando o fragmento para ficar um exemplo mais completo. Então eu vou vir aqui, vou criar um novo fragmento. Vou vir aqui, fragment, blank, vou colocar detalhes, time, ok? Não vai ter métodos fábrica, não vai ter callback, interface, e aqui vai ser lista jogos. Na verdade, lista jogos já tem, né? Perdão. Não vai ter layout também não. O layout que a gente vai utilizar é exatamente o layout da atividade de detalhes, não tem problema. A gente vai ter que fazer um hack code para o layout da main activity. Feito isso, finish, ok? Vou continuar com o Kotlin, esperar a criação da classe criada, e aí vamos vir aqui, ó, ele está criando um test view, e eu vou colocar exatamente o código aqui do fragmento abstrato de geração de layout, que vai ser utilizando o layout da atividade de detalhes. Activity, detalhes time. E aí voltando aqui no artigo, você vai ver que temos alguns problemas, né? Temos aí a atualização de listener da classe adaptadora, porque a gente vai ter que passar a chamar um fragmento ao invés de chamar uma atividade. E o problema vai ser isso daqui, ó. Você está vendo que quando você for na tela de detalhe, vai ficar com duas barras, certo? E ainda tem um problema de quando o status bar fica todo branco, ok? E ainda temos um problema de navegação, porque quando nós trabalhamos a navegação de hierarquia, temos sim que ter pilha, né, empilhamento de fragmento, mas o empilhamento de fragmento vai ter um problema se a gente não remover o empilhamento no local correto, que quando formos navegar entre esses itens e depois apertar o back button, ele vai voltar, né, para um item anterior, algo que não pode ocorrer. Então vamos ter que trabalhar isso também. Né? Vamos tirar aqui esse return, vamos usar o layout para fazer algumas modificações. O que não mais precisaremos, no caso, é esse fit system Windows, né, para não ter esse problema aqui, ó, do status bar branco, né, quando abrir a tela de detalhe. Então, remove ele, não vamos estar mais nesse contexto, né, da detalhes activity, então pode remover também. Uma coisa que vamos ter que adicionar aqui, no caso temos detalhes, vamos na verdade ter que adicionar na área de conteúdo, né, content detalhes time. Vamos vir aqui, você vai ver que temos aí um page 16dp no layout que é o wrapper do conteúdo, que é o título, né, e a descrição, ok? Qual o problema? Vamos ter o button navigation sendo apresentado aqui, ó. E aí, se a gente não colocar um page maior no bottom, né, ou para o linear layout ou para o coordinator, não coordinator, nesse de scroll view, o conteúdo vai ficar abaixo do bottom. Então, nós sabemos que o bottom tem a altura de 56dp. Eu vou colocar o page aqui, ó, no nosso native de scroll view. Vou tirar também esse context aqui e colocar o page aqui, page bottom 56dp, ok? Para não ter esse problema de conteúdo abaixo da barra de fundo. Feito isso, aqui está ok. Aqui também não precisamos de fazer mais nada, é só tirar o fit. Vamos partir para a atividade de detalhes. Fragmento abstrato. Atividade de detalhes e pegar o código dela e colocar aqui. Temos aqui onResume. E temos também, vamos precisar desse onResume, obviamente. Vou colocar aqui. Com o nosso Kotlin Android Run, quando a gente não consegue acessar
os componentes visuais aqui no OnCreateView, né, com aquela sintaxe de acessar direto pelo ID, ok? Aqui vamos trabalhar com argumento, não vai ser mais o acesso via intent. A modificação aqui, deixa eu comentar essa parte, vai ser o seguinte: primeiro vamos ter que colocar o back button, né, para funcionar também com fragmento. Então, toolbar, vamos colocar aqui set navigation on click listener, né? Vou colocar this, que eu vou colocar on click listener, obviamente implementar o método, eu coloco ele sempre abaixo. Essa é a maneira de termos o back button funcionando, uma das maneiras, né, no fragmento. Deixa eu tirar esse código aqui, que na verdade nós vamos ter aqui a chamada activity on backpress, para poder voltar ao fragmento anterior e obviamente tirar um item, né, da nossa pilha de fragmentos, que vamos ter que trabalhar ainda a pilha de fragmentos lá no código do adapter. Feito isso, temos que colocar também o ícone set navigation icon, ok? No nosso caso é R. Eu tive que baixar esse ícone lá do material.io, ok? E antes de continuarmos com o código aqui de obtenção do time, né, pelos argumentos do fragmento, vamos voltar lá no nosso jogos adapter e modificar o código do listening dele, né? Exatamente esse código aqui. Temos a intent, vai ser o seguinte agora. Vamos criar um bundle, né? Igual bundle, recebe bundle, e aí bundle put parser label. A configuração vai ser exatamente igual a essa. E aí sim o fragmento. Detalhes time, fragment. E aí, fragment, set, nem é set, é argumentos. E agora vim aqui na main activity, pegar aquele código de troca fragmento, fazer uma modificação mínima e colocar lá no adapter. Dar os imports aqui. Aqui vamos ter que trabalhar com o cast, context, as main activity. E aí sim, aqui eu vou tirar o replace, vai ser add, ok? Vou tirar também a animação, nesse caso, e vou colocar o acesso à pilha, que é o add to backstake. Vou colocar como o valor null mesmo, não tem problema, posso colocar qualquer outro rótulo também. Vou permanecer com o nulo. E agora nós temos que fazer a modificação, né, para que dê tudo certo aqui na navegação, certo, dos fragmentos. Aqui na minha activity vai ter que ter um código antes de anulação de pilha. Então toda vez que um dos itens de alto nível ali do Bottom Navigation for selecionado, né, o conteúdo, que o fragmento que entrar vai fazer com que haja remoção, certo, de todos os outros fragmentos que estão em pilha. Como valor, o rótulo da pilha, no nosso caso é nulo, e aí sim a flag de como vai seguir, né, a remoção dos fragmentos de pilha. Vamos utilizar aqui o pop backstake inclusive, que ele vai remover todos os fragmentos, vai consumir todos os fragmentos vinculados a esse rótulo, né, no nosso caso nulo. Ele só para quando ele encontra um outro rótulo ou quando ele chegar ao final da pilha. E assim a gente vai ter certeza, né, quando a gente trocar os itens lá trocar de item do nosso Bottom Navigation, que não vai ter mais nenhum outro fragmento na pilha, né, em qualquer pilha que exista, para não atrapalhar a navegação e a gente acabar não respondendo às regras de negócio do Material Design para o Bottom Navigation. E aí sim, com isso, podemos voltar aqui
e começar a colocar o código que vai obter, né, no caso não detalhes activity, perdão, mas detalhes time fragment, que vai obter o time e obviamente colocar o conteúdo dele no layout como a gente faz lá no activity, na atividade de detalhes. Aqui vamos descomentar essa parte, aqui vai ser arguments, certo? Passe label, get passe label, team, e aí obviamente a chave que está aqui em jogos. Podemos tirar essa parte, que vai funcionar sem problemas. E aí sim, um problema que a gente não resolveu ainda, conseguimos resolver o problema de navegação e o do status bar, com a alteração que nós fizemos aqui no Activity Detalhes Team. Mas ainda tem um problema da dupla barra de topo, né? Ainda não resolvemos. E uma possível solução é esconder a barra de topo da main activity quando o fragmento de detalhe estiver aberto. Então a gente vai vir aqui na main activity e vamos criar um método. Vocab esconder, apresentar, esconder, tubar. Ok? E aí como entrada vai ter um status, que vai ser boolean. A gente pega aqui o tubar da main activity, ok? Coloca aqui visibility, que vai receber if, assim vai funcionar. Porém, temos que saber quando invocar esse cara, quais são os métodos. E vão ser todos aqui, ó, em detalhes time fragment. Primeiro, vamos invocar ele para esconder quando entrar no onCreateView. Né? Aqui, quando está nesse método, o fragmento já foi anexado à atividade. Então, seguramente podemos vir aqui e colocar activity as main activity, apresentar, esconder toolbar. Vou colocar false, que é para esconder. Ok? Podemos colocar só apresentar toolbar. Acho que fica mais fácil de entender por causa dos valores que vão entrar, que já complementam o entendimento do método. Né? Apresentar toolbar falso, então quer dizer que é para esconder. E aí, para apresentar novamente, a gente coloca aqui no onTest, que é quando nós sabemos que o fragmento não está mais anexado à atividade. Trabalhando com essa remoção de pilha aqui, ó, o fragmento vai sim ser removido, vai passar pelo onTest, e também quando aperta o back button, né? Quando o usuário aciona o back button, ele vai passar pelo onTest também, que é o último método do ciclo de vida aí, né, do fragmento. Então vou colocar aqui novamente essa invocação, só que agora com o true. A ressalva é fazer antes da invocação ao super. E aí o fragmento volta a ser apresentado. Fragmento não, perdão. A barra de topo da atividade principal. Deixa eu tirar essa parte aqui. E vamos, obviamente, voltar aqui ao artigo. Corrigimos os problemas. Né? Apresentar e esconder, eu acabei colocando só apresentar. Fizemos uma modificação lá em detalhes fragment. Correto? Troca fragmento também, fizemos alteração. Correção. Testes e resultados. Ok? Podemos sim já partir para os testes. Vou voltar aqui só ressaltando que em Activity no nosso onSelected, né, item reselected, temos um log para estar conferindo aqui no logcat. Então vamos aí trabalhar os testes, vamos fazer os testes para ver se deu tudo certo. Antes de executar o aplicativo, vamos fazer algumas correções. Aqui não é fragment abstrato key, tá? Se a gente voltar aqui em jogos adapter, é time key. A gente vai ter uma exceção. Então vamos alterar. E outra coisa, voltando em MainActivity, nós temos aqui o nosso método, né, onNavigationItemReselected. Ele não vai ser acionado nunca, né, nunca vai ser apresentada essa mensagem aqui, porque não está vinculado ao nosso bottom navigation. Então coloca aqui o bottom navigation e coloca aqui o set on reselected. É só colocar o this. E aí sim podemos partir para a execução. Aplicativo aberto. Aqui está a nossa lista, não temos mais um menu gaveta. Podemos navegar aqui, tem aí, né, a animação, mesmo sendo opcional. Ela está um pouco lenta, é uma coisa que eu modificaria utilizando um set criado, né, por mim, não utilizando o fade in, fade out nativo, por causa da velocidade. Vamos vir aqui em Basel. Temos aí ó, o conteúdo não ficando abaixo
do bottom e sendo utilizado o fragmento. Podemos fazer a navegação aqui para outro torneio sem problemas. São Lourenço, voltando. Estamos aqui ainda. Barcelona de Guayaquil, voltando. Sem problemas. Lanús, AFC. Voltando aqui, ó, por causa da nossa limpeza de pilha, ele sai. É isso que ele tem que fazer. Ele não pode navegar pelo Bottom Navigation utilizando o back button. Mas eu posso navegar sim, ainda utilizando o back button, quando eu estou dentro da hierarquia. Então, o Paris Saint-Germain, voltando, eu volto para a lista. Ok? Então, é isso aí. Né? Lembrando que o conteúdo completo, incluindo a construção do aplicativo com menu gaveta, né, está presente no artigo. Ok? Voltando aqui no artigo, você vai notar em alguns exemplos pela internet que eles trabalham também o Enable e Disable de itens do Bottom Navigation. Mas uma das regras de negócio do Bottom Navigation é o acesso imediato de acordo com a seleção do usuário. Ok? Então, se você quer trabalhar algum pré-requisito para acessar algum outro item, Bottom Action do Bottom Navigation, tente trabalhar com tabs. Né? Isso é comum de trabalhar quando você está trabalhando com tabs de formulário. Quando um formulário, por exemplo, está dividido em 3 partes, o camarada só consegue passar para a próxima parte quando ele preencheu a parte atual por completo. Né? Então, se você precisa de bloquear o acesso de algum outro item, estude a possibilidade de trabalhar com tabs ao invés de trabalhar com Bottom Navigation. Ok? E, obviamente, dependendo da funcionalidade que você quiser e a API nativa não estiver te atendendo, você tem sim as APIs de terceiros que são boas, né? Tem, como eu falei, mais de 2.000 estrelas, então a comunidade aceita elas muito bem. Não esqueça de se inscrever, né, no blog para você receber o conteúdo em primeira mão, correto? E é isso aí. Valeu, obrigado. E não deixe de comentar o que você achou, tanto no YouTube quanto no blog. É importante que você entre no blog por causa do conteúdo que tem em texto aqui, beleza? Então é isso aí, valeu, até o próximo conteúdo.